A paz do Senhor a todos, muito bem-vindo aos nossos tutoriais da EBD do terceiro trimestre, onde estamos estudando profetas menores do Antigo Testamento. A lição é a número 12, Zacarias, vivendo hoje sem esquecer das promessas para o futuro. Será ministrado no dia 17/9 de 2023. A revista desse trimestre foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. Nós estamos no tópico número 2, as palavras proféticas de Zacarias. O autor diz que o profeta Zacarias recebeu de Deus mensagem de esclarecimento quanto ao seu desagrado em relação ao comportamento do povo. As palavras animadoras para a continuidade da reconstrução do templo e profecias messiânicas. Aí no item 2.1, jejum que não agradou a Deus. O autor diz que, conforme vários comentaristas, os jejuns do quinto e do sétimo mês. Zacarias 7:3. E para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, chorarei eu no quinto mês, fazendo abstinência como tenho feito por tantos anos. Zacarias 7:5. Fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuares e planteastes no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos, porventura, foi mesmo para mim que jejuaste? Lembra respeitamente a destruição do templo. 2 Reis 25, de 8-9. E no quinto mês do sétimo dia do mês, este era o ano 19º, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia e Jerusalém. E queimou a casa do Senhor e da casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. O assassinato de Gedalias. Segundo Reis 25:25. Sucedeu, porém, que no sétimo mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele que feriram Gedalias. E morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Ainda que todas as boas intenções, esse jejum era instituição meramente humana, não haviam sido ordenado por Deus, e o objetivo era a justiça baseada em obras de auto-retidão. Zacarias 7:6. E quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmo quando comeste e bebeste? O autor comenta que o povo não ouviu quando Deus enviou seus profetas com mensagem alertando sobre a necessidade do arrependimento e a obediência à sua palavra, pois praticaram o jejum e a penitência em sinal de tristeza e arrependimento mediante alguma situação. Aí no tópico comentarista, o autor cita o comentário bíblico: jejum ou banquete que não são de interesse de Deus, a menos que causem um efeito positivo na vida diária. Os profetas anteriores ao exílio pregam que Deus é indiferente aos rituais e que o Senhor exige uma vida moral que se manifesta em amor fraterno e justiça social. O comentarista enfatiza que a mensagem foi proferida em termos de prosperidade e não leva em conta a prosperidade acabou. E após voltar a esse ensinamento é que a prosperidade retornaria. No tópico 2.2, a causa do cativeiro. O autor diz que Deus, por meio de Zacarias, que a terra de Israel ficou arrasada, porque o povo havia desprezado as suas palavras e não escutaram a mensagem do que os profetas traziam em seu nome. A desobediência era a fonte de toda aquela situação que viveram na Babilônia. Israel era um povo poderoso que havia sido escolhido por Deus, e o povo descenderia o Messias. Mas tornaram desprezado, insignificante, e estavam em uma pátria por permissão do rei persa.
O autor comenta que aquele povo estava ferido em seu orgulho nacional no entanto, não conseguiam perceber que tudo foi consequência das más escolhas que fizeram. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o evangelista Valdilão Ferreira Brandão, revista Betel, dominical, segundo trimestre de 1994, página 51. O objetivo de Zacarias era alternar os seus conterrâneos, no sentido de que não seguirem o exemplo dos seus conterrâneos, no seguinte que não seguiram o exemplo dos seus antepassados, que pela sua desobediência fizeram parar no cativeiro. Zacarias 7:7. Não foram essas palavras que o Senhor pregou no ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com a sua cidade ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Zacarias 7:12. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvisse a lei e nem as palavras do Senhor dos Exércitos ensinava pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. O comentarista diz que sobre o fato de não querer escutar a voz do Senhor. Isaías 6:10. Engorda o coração desse povo e fazem pesado os ouvidos, fecha-lhe os olhos para que não sejam como os seus olhos e não ouçam com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Refaze seus corações duros como diamante. Zacarias 7:12. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvisse a lei e nem as palavras do Senhor dos Exércitos. Enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio o grande ira do Senhor dos Exércitos. Só acarretou para eles a ira de Deus o descaso por suas orações. Zacarias 7:13. E aconteceu que, assim que ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Foram espalhados por todas as nações. Deuteronômio 28:15. Será, porém, que não deram ouvido à voz do Senhor teu Deus, para que não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno. Então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Deuteronômio 28:68. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que eu tenho dito, nunca jamais o verá. E ali sereis vendido como escravo e escrava, e vossos filhos, vossos inimigos, e não haverá quem vos compre. Todos nós temos tendência a desobedecer aos mandamentos de Deus. Romanos 7, de 22 a 25. Dou graça a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Não esquecemos de nosso Deus, porquanto misericordioso é a justiça também para com todos. Apocalipse 16:7. Ouvi o outro altar que dizia, na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E para terminar o tópico número 2, 82.3, visões do reino messiânico. O autor diz que as visões do reino messiânico encontram-se no capítulo 9, versículo de 1 a 4, o livro de Zacarias, do livro de Zacarias, a respeito do rei messiânico. Zacarias 9, 1, 10. E de Efraim destruirei os carros, Jerusalém, os cavalos, o arco, a guerra será destruído, e anunciará a paz ao gentio, e o seu domínio se estenderá ao mar, desde o rio até a extremidade da terra. Aí, pastor rejeitado.
né? Daí você lê depois que é um capítulo inteiro, Zacarias 11, povo restaurado, o capítulo 12 e 13, soberania divina, o capítulo 14 inteiro. Não vou ler aqui porque daí fica muito longo e também o tutorial fica longo demais, tá bom? Então daí os irmãos possam estar lendo separadamente após aí, a aula. A profecia de Zacarias 9:9 foi cumprida cabalmente na entrada triunfal em Jerusalém em Mateus 21, de 1 a 11. Né? Aí está aqui, também é um pouco longo, eu só leio agora a partir de até 5 versículos. Passou de 5 versículos, não vou mais ler aqui no tutorial, senão o tutorial fica muito longo. Eu vou pedir que os irmãos leiam depois. Aqui em Zacarias 9:9 diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumento. Aqui daí a descrição de que essa promessa foi cumprida. O autor diz que, apesar daquele tempo de dificuldade, o profeta trazia uma mensagem de esperança e um futuro melhor, quando finalmente o Senhor reinaria sobre a terra. Os autores dos evangelhos fizeram mais do que qualquer outro profeta menor, o que indica que a forte preocupação messiânica de Zacarias ao olhar para o futuro do povo de Deus. Aí um tópico comentarista, o autor cita o bispo Oídio José do Carmo, a revista Betel, né, do dominical, segundo trimestre de 2008, página 69 e 70. O livro de Zacarias, Apocalipse do Antigo Testamento. Os capítulos de 9 a 14 do livro de Zacarias são uma síntese extraordinária das profecias escatológicas do Antigo Testamento. Apenas a mente do próprio Deus poderia estruturar um esquema tão ordenado, lógico e cheio de esperança. As profecias bíblicas não são independentes. Ela constitui um conjunto bem equilibrado de revelações que se apoiam e se explicam mutuamente. Bem, aqui então nós terminamos o tópico número 2. Né? Muito obrigado por assistir. Tá? Aguardo todos no tópico número 3, Zacarias para hoje. Até lá, se Deus assim permitir.